Começou o primeiro episódio do programa Pod Showcast, um podcast dividido em 3 episódios, todos voltados ao tema central, dismorfia do Snapchat e também como as redes sociais impactam na estética humana. Aqui quem fala é o Igor Silva, finalista do curso de jornalismo. E eu me chamo Laís Silva, também finalista do curso de jornalismo. Poucas pessoas conhecem esse termo, que na verdade trata-se de um transtorno mental, em que algumas pessoas visualizam defeitos físicos imperceptíveis. E com o surgimento dos filtros nas redes sociais, como no Snapchat e no Instagram, as pessoas procuram por uma beleza irreal, procurando ainda mais cirurgias plásticas. Por isso, no primeiro episódio, decidimos trazer para a nossa primeira conversa a psicóloga Mayara Diefenbach, já que esta tendência está relacionada à nossa saúde mental. Mayara, seja muito bem-vinda ao nosso programa e muito obrigada por aceitar o convite. Eu estou agradecendo a alunos do último período do curso de jornalismo, convidando essa psicóloga já tão caminhada na linha da psicologia. Novamente, obrigado por ter topado o convite da produção. E a gente gostaria de iniciar esse bate-papo lhe conhecendo um pouco melhor. Quem é essa psicóloga, um pouco dessa história? Muito bem, eu sou psicóloga, advogada e administradora, aposentada e hoje trabalhando na FAMetro com muito orgulho. Eu trabalho na área clínica da psicologia e vocês me convidam para falar sobre estas pessoas que têm clinicamente um distúrbio que transforma a sua personalidade em algo que não é verdadeiro. Buscam uma perfeição que não é verdadeira. Acreditam que podem perseguir este status socialmente imposto, como se nós devêssemos operar, trocar de nariz, aumentar o busto, diminuir alguma coisa ou acrescentar algo na nossa aparência, como se isso nos fosse fazer feliz. Exatamente. Mayara, como é que você pode explicar pra gente, nessa sociedade contemporânea em que nós vivemos um dilema em que a aparência sobrepõe a essência? Como é que a psicologia explica isso? Muito boa essa pergunta. Aparência sobrepondo a essência. Muito bem. O que eu sou? Eu sou uma personalidade X que você vai filtrar nos seus próprios conceitos de personalidade, dizendo que eu sou boa ou ruim. Eu acredito neste assunto que vocês trazem, que para que vocês entendam o que eu digo, ou para que vocês adotem as minhas palavras, eu deveria ser 50 anos mais jovem? Quem sabe, né? Essa crença de que a juventude, de que a beleza sobrepõe a essência, é vendida pelos meios de comunicação. É vendida pela cosmetologia. É vendida pelas cirurgias plásticas. Todos esses aspectos são inacessíveis para um número grande de pessoas, porque qualquer desses procedimentos é extremamente caro. Sim. E nós também temos visto como a insatisfação com a própria imagem influencia por incansáveis cirurgias plásticas, um ponto que você já tocou agora há pouco, mas a gente também gostaria de saber em que momento isso deixa de ser uma procura estética e passa a ser um distúrbio psicológico. É distúrbio psicológico quando a primeira vez que eu faço esse procedimento cirúrgico não me agrada. Aí eu faço uma segunda vez. Continua não me agradando. Procuro outro profissional. E assim sucessivamente, até que não tenha mais nesse organismo pele suficiente para transformar aquela aparência. São inúmeros os casos de pessoas que ficaram transformadas para o mal com cirurgias plásticas mal feitas. Claro que eu não falei de morte, né? Também tem casos de morte. Por quê? A cirurgia é cara e a reincidência é mais cara.
Para além disso, existem outras consequências com essa insatisfação da autoimagem? Tem a consequência inicial. Quando eu percebo que a minha autoimagem passa a ser mais importante do que eu sou, eu já estou com a mente alterada por algum tipo de influência que não é eu, é externa. Isto é doença. Nós somos uma construção vinda de papai e mamãe. Eu, quando fico na idade de adolescência para adulto, e depois acontece esse tipo de situação em que um adulto não se acha bom o suficiente para enfrentar a realidade. Sim. Aí é doença, com certeza. Sim. E também como os impactos causados pela era digital influenciam no comportamento dos indivíduos. Eu gostaria que vocês me garantissem agora, nesse momento, em que eu, graças à era digital, devo ficar muito mais jovem e mais bonita e mais bem acabada. Os meios digitais exigem, mesmo que o sujeito nem se aperceba, na hora de fazer aquela ajuste da filmagem, eles mudam o olho, que estava um pouquinho caído, suponho-se. O sorriso, que era muito fechado, abre mais. O pescoço tem ruga, vamos tirar tudo. Esses movimentos que eu não pedi, mas que ocorrem, me levam a crer que eu não sou boa. E aí, na próxima vez, eu preciso pedir ajuda. Olha, quando for editar, por favor, transforme a minha aparência numa pessoa mais jovem, mais velha, mais isso, mais aquilo. Como a gente acredita que seja bom. Sim. Existem muitas pessoas agora nas redes sociais que só conseguem aparecer com filtro. O que acontece com o psicológico dessas pessoas que buscam uma realidade que não existe nas redes sociais? Na verdade, a juventude é linda. É natural. Tem uma tez lisa, não tem nenhum tipo de ruga, não tem manchas na pele. Então, a juventude é naturalmente perseguida. Se vocês lembrarem, quando começaram a estudar, teve uns exploradores de Portugal e Espanha que vieram atrás da fonte da juventude no Brasil e na América do Sul. Porque já naquela época, a juventude era muito importante. Mas aí depois nós caímos aonde tu estavas dizendo. O que isso afeta na vida da pessoa? Porque o tempo vai passando. Como é que eu fico eternamente jovem? Só com as redes, com o filtro das mídias sociais. Ou com operação, aquilo que nós já falamos, operação plástica, muita maquiagem, todas essas questões relacionadas à mudança da minha própria imagem. Existe algum tratamento psicológico para esse transtorno? Sim. Qual seria o tratamento? Eu gostei dessa pergunta. Qual seria o tratamento? Bem, se tu vais ao psicólogo porque tu te apercebe dessa armadilha que tu caíste, o trabalho de ajuste na tua conduta será muito mais fácil de ser trilhado por ti e pelo psicólogo. Se tu vais para o psicólogo procurando solução para ser cada vez melhor, de acordo com os ditames da sociedade, teremos uma longa jornada. E como a gente pode identificar que nós estamos com esse transtorno? Quais são os sinais? Onde tu estuda psicologia? Muito bonito. Sinal é diferente de sintoma. Sim. O sinal é aquilo que a gente mostra. Isso. Bom, então não é um grande problema quando eu percebo que eu estou apresentando sinal. Eu digo, mas Maiara, o que tu quer ter? 40 anos? Não dá mais.
Aí a pessoa se apercebe, ela se adapta a personalidade a essa nova situação. Mas se a pessoa passa a apresentar sintomas, por exemplo, chego eu aqui e digo, vocês não podem me filmar porque eu estou com dor de dente, estou muito inchado aqui, mas a gente pode gravar minha voz. Aí eu não apresento para a filmagem o meu rosto. Eu fujo de apresentar minha real figura. É sábio quando um jogador de futebol desiste de jogar, que chegou na idade limite. É sábio. É sábio quando um ator percebe que não é tão bom a gente estar direcionado para querer ser jogador de futebol quando eu tenho 70 anos. Não dá. Sim. Não funciona. Então, se a pessoa se apercebe, tudo bem. Não tem doença, não tem desvio. Desvio é quando eu não me apercebo. E a gente também nota nessa sociedade que não é só as mulheres que procuram também por cirurgias plásticas para ficar mais idêntica aos filtros. Também a gente nota também que os homens também têm aumentado essa procura. Como você explica? Não escapa. O homem não consegue escapar do ideal social, do ideal daquela mídia, do ideal que ele próprio se impõe. Então, se vê muito homens colocando botox ou colocam um enchimento para que seja musculoso, para que o seu rosto fique mais afilado, porque o seu olho está ficando caído, enfim, uma série de procedimentos, esses cirúrgicos, para resolver o problema. Mas é só isso? Os homens só estão assim? Não. Não sei se vocês têm visto na televisão a propaganda de tirar os pelos. Eu já cheguei a ver. Incrível, né? Sim. Então apresentam dois meninos muito parecidos, um é mais para louro e o outro é mais moreno, ambos mais ou menos do mesmo tamanho e da mesma aparência, mesma idade, e um faz com gilete a depilação do peito e o outro faz com esse produto. Por que eles precisam fazer? Antigamente ninguém cortava nenhum pelinho. Sim. Agora corta. Não, mentira. Cortava o pelinho do rosto. Sim, Né? Mas agora também peito. verdade. Então o homem também está sendo abocanhado pela tendência social de ser mais lindo, mais perfeito, mais isso, mais aquilo. Maiara, a gente nota também que esses filtros, eles buscam uma padronização de beleza cultural, né? Porque a gente vê que também muitos filtros clareiam as pessoas que têm cor negra, né? O que isso influencia na vida dessas pessoas e na psicologia também? O que você pode explicar pra gente? Porque existe um preconceito dentro desses filtros que a gente pode estar analisando nas redes sociais, em que as pessoas clareiam as peles dos filtros, né? Eles ficam mais brancos. A questão do nariz que você falou, de afilar, toda essa questão padronizada de uma beleza cultural em que as pessoas acabam assimilando aquilo como um padrão de beleza e todo mundo vai acabar ficando do mesmo jeito. É tão triste que chega a ser ruim de dizer. Como é que eu chego para uma pessoa cuja tez é diferente daquela que está sendo vendida como boa, como melhor, como mais adequada para as questões de venda de produto? Eu não sei para que seria essa mudança na mídia. Mas a mídia faz. E aí, quando eu sou a pessoa que estou sendo alterada pela mídia, como é que eu sinto isso? Eu vou agradecer, que bom, agora de hoje em diante eu sou branca. De agora em diante eu sou morena. Mas eu não sou. O conflito se instala quando ela se dá conta que a sociedade
a mídia, os projetos daquela emissora ou daquele programa são para pessoas que não é ela. Essa vai ter que ir atrás de um psicólogo, com certeza. Muito obrigada, Mayara, pela sua participação e responder todas as nossas dúvidas e também as dúvidas de quem está em casa. Esse termo que é pouco conhecido, mas várias pessoas vêm vivendo esse transtorno e talvez ainda não conseguiram nem identificar que estão passando por isso. Perfeito. Realmente é isso mesmo. Mas agradecimentos da minha parte, porque vocês foram lá, conversaram comigo e me disseram o quê? Mayara, você vai poder responder sobre esse assunto? Sim. E eu me dou conta que preconceito está em todas as mídias. Ou nós mudamos isso, ou alguém vai mudar a nossa aparência. A conversa estava boa, mas chegamos ao fim do primeiro episódio e agradecemos novamente a participação da nossa psicóloga Mayara Deifbaik. E agradecer por essa explicação, já que é um tema, ou melhor, um assunto bastante importante, não só para a gente que está aqui nessa entrevista, mas também para toda a sociedade. E no próximo episódio, a nossa convidada será uma digital influencer que vai falar sobre a sua vivência com a dismorfia do Snapchat. Nos vemos em breve.